Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar, evidentemente, sobre a nossa Bolsa de Valores, algumas informações que foram publicadas na mídia especializada e na mídia regular também, sobre números do governo, como, por exemplo, a dívida bruta, o déficit primário e como isso pode repercutir na Bolsa de Valores. Veja aqui, a gente confronta com experiências do passado, coisas que nós já vimos que aconteceram e, consequentemente, nós trazemos isso sob a forma que é o título desse segmento de vídeos, Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 117. E vamos começar aqui por essa reportagem do Poder 360. Ela é uma reportagem assinada por Hamilton Ferrari e ela é do dia 16 de abril de 2024, o dia de ontem. Hoje, momento que está sendo gravado esse vídeo, dia 17 de abril de 2024. E veja que, na seção de economia, a manchete diz o seguinte: dívida bruta subiu 1 trilhão sob o governo do atual que nos foi imposto à frente do executivo. E veja que nas projeções, aqui no subtítulo, subirá de 77,5% do PIB em 2024 para 80,1%. A gente já dá uma olhada o que significa isso, ou seja, tudo que o que se deve vai corresponder a esse percentual maior do PIB. E aqui traz uma figura aqui bastante interessante, porque a gente consegue ver aqui que lá em 2007, no governo, quando era desse atual que está à frente do executivo, ele até reduziu aqui, acho que foi um dos poucos momentos que se reduziu essa relação da dívida PIB. Depois veio subindo aqui nos governos Dilma 1, Dilma 2, lembrando que com 66,7% foi quando se atingiu talvez o maior processo, foi a maior recessão da história do Brasil, até maior do que guerra, maior do que o período pandêmico. E só voltou a crescer de forma significativa porque aqui a gente ainda está no mesmo governo, mesmo que ainda fosse o Michel Temer, a Dilma tomou o impeachment e assumiu o Temer, que é do mesmo governo. Então ele entregou aqui para o presidente Bolsonaro com 75,3%. E aí se passou aqui essa bolinha aqui do período pandêmico, e aqui é da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E veja que, no caso, o presidente Bolsonaro ele entrega abaixo do que ele recebeu no endividamento, e atualmente o percentual está em 75,6% para o governo, do atual mandatário que nos foi imposto e que está à frente do executivo. E aí, aqui embaixo, a DBGG, ou seja, dívida bruta do governo geral, significa que está somando tudo, a dívida mais o que se tem a pagar por conta dessa dívida. O que é a dívida? A dívida é o empréstimo que o governo faz, toma, aliás, do particular, entregando os títulos da dívida. É isso que é a dívida. E não só está aqui a dívida, o que tem a pagar, mas a dívida dos governos estaduais e dos governos municipais. E veja que ela sobe, então, a mais de 1 trilhão, considerando apenas os primeiros 14 meses do terceiro mandato, então, que está à frente aí do executivo. E no total, ela atinge 8,3 trilhões no mês de fevereiro de 2024, ou seja, passados 14 meses do atual governo. Enquanto que no governo do presidente Bolsonaro foi entregue a dívida, como nós vimos, de 71,7% em dezembro de 22 e de janeiro de 23, quando assumiu o atual imposto à frente do executivo. A fevereiro de 2024, os 14 primeiros meses, o percentual foi a 75,6%, como a gente viu agora ali no gráfico, um aumento de 3,9 pontos percentuais. As projeções mais recentes do mercado indicam que ela poderá subir aqui para 80,1% em 2025 e ainda subindo a 77,5% em 2025. Veja que ele sobe 3,9% em 14 meses. Será que nos próximos, vamos descontar os 2 meses deste ano, os próximos 10 meses subiria só 77,5%? Eu acho o mercado, assim, às vezes, bastante otimista com a condução dessa atual administração.
Veja, ainda seguindo a reportagem, o governo atual foi responsável pela maior expansão nominal do endividamento do país, considerando os primeiros 14 meses. Então, nunca antes na história desse país se chegou a tanto. Superou o aumento da dívida do segundo mandato da Dilma Rousseff, que foi de 765 bilhões. E aqui embaixo a gente consegue ver o que aconteceu. Nós podemos ver que o atual mandatário, quando lá em de 2007 a janeiro de 2007 a fevereiro de 2008, aumentou em 247 bilhões. Depois, a gente teve aqui a Dilma Rousseff, primeiro mandato, a 765, que foi o pior governo que o Brasil já teve, foi da Dilma Rousseff, tanto que ela foi impeachmentada por conta disso. Ele teve esse crescimento de 765 bilhões. Depois o governo Temer, que é de 2016 a 2017, e o governo Bolsonaro, aqui 339 bilhões, lembrando que passou, como a gente viu, o período pandêmico mais a guerra da Ucrânia. E agora, o atual governo vai a mais de R$1 trilhão em apenas 14 meses. Lembrando que esses 339 do presidente Bolsonaro foram de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020. Evidentemente que se você colocar o período pandêmico, isso aí nós vamos falar de outros números, mas a gente tem que fazer sempre essa consideração da excepcionalidade do período de tempo. Então, veja que em valores nominais, a dívida bruta do Brasil aumentou em todos os períodos pesquisados, mas o crescimento foi menor sob o governo do presidente Bolsonaro, que permitiu uma diminuição na relação dívida-PIB, e a gente já vai dar uma olhada para ver o que foi que aconteceu. A revisão, complementando nessa informação aqui, a revisão da meta fiscal para 2025 deverá piorar a trajetória da dívida bruta, e eu vou falar logo em seguida o que significa essa revisão da meta de 2025. Veja aqui a relação da dívida PIB, como nós vimos, né, atingiu 75,6 em fevereiro, o maior patamar desde junho de 2022. E aqui a dívida, a DBGG, né, que é aquela dívida que é composta pelo governo federal, bota aqui o INSS, e mais os governos estaduais e municipais. Eu tinha falado do pagamento da dívida, exclua, se coloque o INSS no local. A meta anterior era de um superávit primário. Estamos falando agora do resultado primário. Então era um superávit de 0,5, com intervalo de tolerância e o saldo positivo de 0,25. A mudança feita pelo governo estabeleceu uma meta zero, com a permissão de ter um déficit de 0,25%. Isso aí já está colocando lá em 25%. Então isso tem uma tendência de piora da dívida pública do Brasil. A relação dívida-PIB, ou seja, o quanto representa da dívida sobre o PIB do Brasil, subiu aqueles 3 pontos, deu 3,87, lá antes você tinha falado 3,9, foi um arredondamento, então, como a gente viu nos 14 primeiros meses. Então avançou dentro dos patamares que nós vimos. De janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, a relação da dívida tinha caído 0,22. Depois disso disparou para 87,7, e aqui, claro, veja que é potencializado, como eu tinha dito antes, né, pelos gastos decorrentes do período pandêmico, e também, né, porque depois, 2 anos depois, tinha estourado a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E mesmo com tudo isso, segundo essa reportagem, ainda cedeu aqui para 71,7 em 2022, patamar menor do que o presidente Bolsonaro assumiu, que era de 75,3. Então, apesar de tudo, ainda teve uma redução. A queda foi registrada porque, apesar do crescimento de 3,37 bilhões da dívida, o PIB também teve um crescimento maior. Isso aí é o que fez haver essa redução. Outra forma de administrar. Só para a gente entender
do que se está falando, quando se coloca em termos de 14 meses com 14 meses, então no governo 2 do atual mandatário, ela cresceu 1,56, no primeiro governo da Dilma 0,45, só que no segundo 10,38. E aqui, claro, veja, está considerando, se você colocar aqui, ó, os primeiros 14 meses. No Temer, que pese seja o mesmo governo da Dilma, 5,6, e o único que cai é aqui no presidente Bolsonaro, 0,2, e agora tem um crescimento nos primeiros 14 meses de 3,87, que ainda pode ser prejudicado um pouco mais, justamente porque o governo decidiu alterar as suas metas daquele que foi considerado o arcabouço fiscal. E essa aqui é aquela imagem do início do vídeo, né? Que a gente viu que lá no início do governo Bolsonaro estava 75, depois subiu, aqui cresce muito em função do período pandêmico, depois decai, em que pese a guerra, vai para 71,7, e agora nós estamos na pior relação, excluindo o período pandêmico. E aqui você pode até tirar sua própria conclusão em relação, né, o quanto pode ter interferido. Veja aqui, o Poder 360 mostrou que o déficit nominal das contas públicas, que considera o pagamento dos juros da dívida, então a dívida mais o pagamento, voltou a ultrapassar 1 trilhão no acumulado de 12 meses. Então é mais um ponto aí para o governo tentar superar, em função já dos vários problemas que ele tem tido, inclusive os mesmos problemas causados pelo próprio. E o que é curioso aqui da gente ver é que, veja bem aqui, ó, no período pandêmico, o déficit nominal chegou a 1 trilhão, mais de 1 trilhão. Só que, sem pandemia, sem nada, o atual governo ele ultrapassa o período pandêmico. É quase como se a gente tivesse uma pandemia neste período, nesses primeiros 14 meses do atual mandatário, que foi colocado aí à frente do nosso executivo. Mas ainda dá para a gente enxergar um horizonte de piora, porque nessa reportagem do Poder 360, assinada por Gabriel Benevides, do dia 15 de abril, da segunda-feira, então lembrando que hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, é dia 17 de abril de 2024, então é de 2 dias atrás. Veja que o ministro da Fazenda, ele estima déficit zero em 2025. Originalmente ele tinha estimado neste ano de 2024. E mais, atrasa aqui o superávit. Então, ele encaminhou a LDO. Na verdade, essa é uma proposta, né? A gente chama, por enquanto, de PLDO, porque LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a PLDO porque é projeto ainda. Então, PLDO está na fase de projeto, precisa ser votado, depois de votado, depois de aprovado, se torna a LDO. Então, isso foi encaminhado na segunda-feira, no dia 15, e o governo decidiu alterar o objetivo fiscal para 2025 e saiu da projeção lá de um superávit primário, que era de 0,5 do PIB, na parte extrema, para um déficit zero, a mesma meta de 2024. Então veja que o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está empurrando o déficit zero, que era de 2024, para 2025. Então por isso, ou seja, esse PLDO, ou seja, a Lei de Diretriz Orçamentária, já é para o ano seguinte, é colocado em 2024 para o ano de 2025. Só que, anteriormente, quando esse governo assumiu, ele acabou com o teto de gasto e criou o chamado arcabouço fiscal. Ele tinha uma previsão aqui para 2025 de um superávit de 0,5 ponto. E agora ele trouxe para zero. E mais, ele fez o seguinte, para 2026, o último ano de governo, que antes era um crescimento de 1%, ele trouxe para 0,25. E só vai ter aqui, segundo a projeção dele, crescimentos aqui de 0,5%, que antes não tinha estimativa nenhuma, para os anos de 2027 e 2028, com 0,5 ponto e 1 ponto percentual do PIB, respectivamente. Ou seja, jogou para um outro governo. Em todos os cenários apresentados pelo governo, há uma margem de tolerância de 0,5 ponto percentual. Isso segundo o arcabouço fiscal. Então ele cria como se fosse um canalzinho ali.
Se é de meio ponto percentual, em 2025 pode inclusive ser negativo. Só deixa eu abrir um parênteses. Você está ouvindo um barulho aqui de vento? É porque aqui no Rio Grande do Sul funciona assim, né? É histórico. A gente abre um período violento de calor, um calor muito forte, e de repente vem um período de chuva muito extenso, às vezes de uma semana, 2 semanas. Mas essa chuva é uma chuva muito fina, assim, ela vem aos poucos. Depois que passa, começa a clarear o dia, começa o vento, que é chamado de minuano, que é essa ventania que faz cantar as nossas janelas. Bom, fechado esse parênteses, só essa curiosidade. Voltando aqui. Então, pelo que o ministro da Fazenda afirma, desde o início de 2023, se esperava que o governo determinasse um superávit de meio ponto percentual em 2025. Então, o que eles disseram foi o seguinte: eu vou zerar em 2024 e vou ter superávit em 2025. Isso aí tudo foi alterado. O resultado foi atrasado para dar espaço a uma meta neutra. Neutra significa zerar o déficit só em 2025. A mudança na meta se dá pouco mais de 7 meses depois da aprovação e sanção do chamado marco fiscal, ou seja, quando deu ok naquele que foi chamado de arcabouço fiscal. Os agentes econômicos do mercado financeiro foram céticos quanto ao cumprimento das metas fiscais desde a aprovação da nova regra. Todo mundo ficou com o pé atrás, mais ou menos. O mercado no início estava até de acordo e achando que o ministro da Fazenda falava a linguagem do mercado. Não sei que linguagem é essa. A avaliação dos analistas é que o esforço é realizado só pelo lado da arrecadação, ou seja, no entendimento deles, até o governo já quase exauriu a sua capacidade de arrecadação. Parte das medidas para aumentar a receita não se repetirão em 25, o que complica ainda mais a meta fiscal. Então, está vendo lá para o ano seguinte. A PLEDO serve para estabelecer as principais prioridades das contas da administração. Eu já vou dizer onde é que isso aí casa com a questão anterior. Uma das principais bandeiras levantadas pelo ministro da Fazenda é o equilíbrio fiscal. Isso na palavra dele, e houve quem acreditasse nisso. Aqui no canal a gente sempre diz: olha, acho que não vai rolar isso aí. E aqui, veja o que eles estão projetando em termos de resultado nominal. Então, o governo estima uma receita primária de aqui 2,7 trilhão e 2,7 trilhões e veja, isso corresponderia aqui, ó, em 2025 a 18,7% do PIB. E as despesas estão aqui, ó. É o que ele está estimando. E veja que as despesas, elas ficam em 18,9% do PIB. Ou seja, a despesa, só para você ter uma ideia, deixa eu melhorar aqui para você ter a clareza do que eu estou falando. Vamos partir daqui, ó. Esta despesa é maior do que essa receita. Em 2025, de 0,2 pontos percentuais. Aí nós vamos dar uma olhada aqui qual é a margem que ele dá, que é de 0,25 para mais ou para menos. Então, ele já larga na projeção para menos em 2025. Então, como é que ele vai chegar no zero aqui? Se ele não tem mais fonte de arrecadação, só tem um jeito agora. Ou ele, aliás, dois, na verdade, ou ele aumenta a inflação ou emite títulos da dívida, aumentando aquele valor de 1 trilhão que nós vimos nos primeiros 14 meses de governo. E a nossa bolsa está assim. Ela está, pelo menos nesse momento, agora são quase meio-dia, desse dia 17. Você vai olhar o Ibov, ele está aqui, está caindo também, 0,12 pontos. E veja a queda que ele implementou aqui nesses últimos 5 dias. E são essas leituras que nós já fazíamos lá no passado e que fez com que a partir da metade do ano de 2023, se você acompanha aqui o canal, nós deixamos de fazer aqueles aportes mais agressivos, porque a gente via que o caminho que o governo estava adotando não estava indo numa direção que pudesse nos favorecer a acreditar naqueles preços das ações. Consequentemente, e excetuando o rally, no rally então é o pior para o método aqui do canal, dá aquelas subidas, então os preços ficam em uma condição muito instável, alguns podem mudar, mas a grande maioria parece que não, então a gente fica muito cestroso, ou seja, agimos com mais prudência e consequentemente a gente só faz as compras regulares, que eu chamo de compra dos meses, separa aquele valor que é sempre o mesmo, dependendo do quanto você tem, se você tem R$100 é R$100, se você tem 200 é 200,
para comprar aquelas ações, e só nas excepcionalidades é que a gente vai usar a nossa reserva de oportunidade, que ela cresceu muito, porque a gente investiu pouco, vendo essas medidas de governo. E pode ser que o cenário que venha a se apresentar para frente seja de mais oportunidades ainda, até chegar ao ponto que, se esse governo não tiver o freio ajustado, vai colocar o país num processo recessivo absurdo. Não sei se isso aí vai acontecer ou não, eu não consigo fazer previsão, mas o meu senso de desconfiança em relação ao governo aponta que nós faremos umas compras mais agressivas, mas não tanto quanto poderíamos, porque do jeito que esse cenário todo se estrutura, acredito que ainda podemos encontrar mais oportunidades logo ali na frente. Então, são compras maiores do que a gente vinha se acostumando a fazer, no entanto, não tão agressivas quanto se poderia. Estamos certos ou estamos errados? Não saberemos, né? Vamos ver como as oportunidades vão se apresentar e o quanto a gente consegue avançar sobre ela, e você vai ficar sabendo aqui no canal através das operações que a gente faz em relação à nossa carteira aberta de investimentos. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.